Então vamos lá, pessoal. Boa noite novamente. Um grande abraço em todos, tá? Uma alegria sempre renovada estarmos juntos aqui com vocês, né? Nós vamos falar hoje do medo de amar, né? Vamos colocar aqui novamente a tela, né? A capa aqui, capítulo 1, Amor Imbatível Amor, item 4, Medo de Amar, parte 1, tá? Vamos começar hoje esse tópico. Muito importante esse tópico, né? Então vamos lá, vamos começar com a Joana e vocês vão participando, vão comentando, vão perguntando, né? Acrescentando e me ajudando a lembrar de coisas importantes, às vezes que a gente esquece, vocês ajudam a gente a lembrar. E a Joana de Anjos começa dizendo: a insegurança emocional responde pelo medo de amar. Primeira coisa que ela coloca. A insegurança emocional responde pelo medo de amar. Né? Então a gente vê, a princípio, a insegurança pessoal. Né? A insegurança, eu tenho sempre falado para vocês, a insegurança emocional, né? Eu tenho sempre falado para vocês que a insegurança, basicamente ela é o tronco onde você vai ter várias ramificações de problemas no nosso comportamento, na nossa psicologia, advindas da insegurança. Né? Antes da insegurança, o que tem? Antes da insegurança tem o nosso pouco desenvolvimento. Tem o nosso precário desenvolvimento. Tá? Então seria assim, a gente tem um pouco desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que somos pouco desenvolvidos. Muitas vezes em determinadas áreas específicas aparece mais esse desenvolvimento precário nosso. Pode ser que eu seja menos desenvolvido na área afetiva, menos desenvolvido na área intelectual, menos desenvolvido na área profissional, aí, né, você tem áreas específicas em que você pode ter precariedade nesse desenvolvimento. Você precisa angariar mais experiências evolutivas, mais conhecimentos, mais vivências, né, mais sucessos que vão aumentando a sua segurança interior naquela área, né? Então, mas basicamente o nosso precário desenvolvimento, ele gera como consequência uma insegurança. Isso quer dizer o quê? Que eu me sinto inseguro perante os desafios existenciais. Pode ser em alguma área, como eu citei, que eu me sinto mais ou menos inseguro. Por quê? Porque pouco desenvolvido naquela área, qualquer coisa que acontece, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não consigo ultrapassar aquilo, eu não consigo administrar aquilo. Ok, pessoal? Então, a insegurança, ela passa a ser uma constante companheira nossa, denunciando o nosso precário desenvolvimento e criando outras dificuldades. Aqui, especificamente, a Joana de Anjos está falando do medo de amar. Quer dizer, é uma vertente aí em que a insegurança ela vai atuar, ela vai demonstrar, ela vai gerar um medo de amar. Ela vai proporcionar no relacionamento afetivo o medo de amar. Tá? Mas nós poderíamos ter vários galhos aí, né, que nós vamos estudando com o tempo. Né? É muito estudado no ser consciente, mas aqui também, no Amor Imbatível Amor, dá para ver várias decorrências da insegurança emocional. Tá? Ok? Então, aí você já tem alguma dica, né? Uma pista aí para entender, né? Alguns problemas. Então, vamos ver a sequência aqui. Como o amor constitui um grande desafio para o self, o indivíduo enfermiço de conduta transtornada, inquieto, ambicioso, vítima do egotismo, evita amar, a fim de não se desequipar
dos instrumentos nos quais oculta a debilidade afetiva, agredindo ou escamoteando-se em disfarces variados. É um pouco complicado, é bastante coisa. Num único parágrafo a gente tem vários conceitos aqui que a gente vai ter que entender melhor, tá? Então vamos devagar, vamos por partes, né? Frase a frase aqui, vamos em período a período aqui, vamos tentando entender, tá, pessoal? E qualquer dúvida aí vocês vão parando. Eu falei, Alexandre, me explica melhor aquele ponto específico ali, que eu não consegui entender, não consegui, né, acompanhar o raciocínio dela, tá? Vamos lá. Como o amor constitui um grande desafio para o self? Por quê? Porque o amor, ele é algo relacionado diretamente ao self, é relacionado diretamente ao Deus interior, ao eu profundo, ao espírito imortal, que é o self, tá? E fala diretamente dessa necessidade de desenvolvimento que eu estava falando para vocês, tá? Amar implica diretamente no desenvolvimento do self. É um desafio para o self, né? Nós precisamos desenvolver o nosso self. Como é que são as duas formas de nós desenvolvermos o self? É o autoconhecimento e o exercício do amor. Tá? Autoconhecimento e exercício de amor. São as formas da gente desenvolver o self. Isso implica em autoconhecimento ou em conhecimento e trabalho, né? Em outras palavras, né? Ok? Então é um desafio para o self, né? Nós identificarmos o nosso self e desenvolvermos o nosso self com conhecimento e amor, exercício de amor, tá? Para que o self cresça. Por quê? Porque o nosso self, eu lembro que eu acabei de falar, nosso self é pouco desenvolvido, precáriozinho, não é um selfzão grandão, que a presença de Deus está grande dentro de nós, não. É um selfzinho pequenininho ainda, timidozinho, pouco desenvolvido, mirradinho, né? Por isso que é um desafio que ele cresça, que o self cresça, que o Deus em nós cresça. Isso é a mesma coisa de dizermos que o amor cresça em nós, que a paz cresça em nós, que a verdade cresça em nós, certo? Faz sentido para vocês? Tá? Então, continuando aqui com essa tela aqui, né? Esse parágrafo importante. Como o amor constitui, né? Peraí. Como o amor constitui um grande desafio para o self, o indivíduo enfermiço, de conduta transtornada, inquieto, ambicioso, vítima do egotismo. Aqui, egotismo do cultivo ao ego, tá? Cultivo ao ego, egotismo, né? Então, vamos entender isso agora. O indivíduo enfermiço de conduta transtornada, inquieto, ambicioso, vítima do egotismo, tá? Vamos entender isso. O que ela está querendo dizer? Então, lembrem dessa imagem do selfzinho, do self pouco desenvolvido, tá? Lembre-se da imagem do selfzinho, né? O self pouco desenvolvido e o que acontece? Quando nós temos um self pouco desenvolvido, nós projetamos o ego para compensar o precário desenvolvimento do self, tá? Nós projetamos o ego. Então o ego, que é uma estrutura que faz a interface entre o self, o espírito imortal e o ambiente de fora da vida material que a gente tem que viver, o ego é que faz esse relacionamento. A relação, a interface entre espírito e corpo. É o ego que faz essa relação, tá? Por isso que a Joana fala que o ego, ele se enraiza no corpo. Então ele vai usar os sentidos para entrar em contato com o ambiente, para fazer essa interface, tá?
certo? Por isso que o ego acaba caindo muito no mundo de fora. O ego acaba caindo muito na vida superficial, na vida da aparência, na vida material, no domínio material, na posse, tá? Querendo reter tudo, querendo controlar, porque ele acabou ficando muito para fora, né? Sem o comando do self. Então nós temos o quê? Nós temos um self, vamos entender esse contexto todo. Nós temos um self apequenado, um self pouco desenvolvido, tá? Um espírito pouco desenvolvido que somos ainda, tá? Inseguros perante os desafios existenciais e precisando viver esses desafios existenciais. Porque a gente está aqui na matéria, a gente está na família, casado, com filho, com profissional, você tem que lidar com os desafios existenciais, mas sentindo a precariedade do self. Desconhecendo, inclusive, o self. Desconhecendo o eu profundo. Desconhecendo a presença divina dentro de nós, dentro de si. Desconhecendo o potencial que tem. Então, o que nós temos, então? Nós temos um ego dissociado do self. Nós temos um ego que não conhece as possibilidades profundas do self. Tá? E o ego é excessivamente voltado para o mundo de fora, certo? O que ele faz? Ele incha para tentar dar conta dos desafios que ele é lançado e que nós somos lançados e que temos que viver na vida material. Ele acaba inchando para conseguir os estímulos que ele sente falta dentro de si, pelo pouco desenvolvimento do self. Né? Então o ego ele incha para tentar conseguir esses estímulos aí, de qualquer jeito. Porque eu não me conheço, eu não me amo, então eu fico buscando ser amado a qualquer preço no mundo de fora. Eu faço qualquer coisa para ser amado. Inclusive eu exijo ser amado. Você vê o predomínio do ego, né? Impondo-se, controlando, exigindo, cobrando. É tudo coisa do ego isso aí, tá, pessoal? Ok? Tá ficando claro para vocês? Tá dando para ouvir direitinho, para ver e ouvir direitinho? Hoje talvez a imagem fique um pouco pior. A imagem eu estou transmitindo com uma qualidade menor para ver se trava menos para vocês aí, tá? Porque às vezes a gente transmite uma qualidade maior e acaba sendo difícil para vocês rodarem aí, tá? Então transmitindo um pouquinho mais acessível aí. Tá ficando claro, pessoal? Tá? Qualquer dúvida vocês vão colocando. Vão acompanhando o raciocínio aí, porque é um exercício de raciocínio, tá? Não é tão fácil para quem está começando, às vezes, mas vão perguntando aí, a gente vai entendendo melhor, tá? A gente não tem pressa. Se for preciso a gente falar dois slides aqui, a gente ficar 1 hora nesses 2 slides, a gente fica. O importante é que a gente consiga compreender, passar e compreender, tá? Então, o que nós temos? Um self pouco desenvolvido e um ego inchado. Um ego procurando ser aceito a qualquer preço, ser amado a qualquer preço, ser admirado a qualquer preço, se sentir útil a qualquer preço. Às vezes a pessoa trabalha, né? Para ver se consegue se sentir útil porque se sente inútil dentro de si. Então a gente acaba caindo tudo numa conduta exagerada. É sempre uma conduta exagerada. Né? E às vezes até buscando estímulos negativos. Que falem mal de mim, mas que falem. Pelo menos isso diminui meu sentimento de ser um anônimo perdido na multidão. Que falem mal de mim, mas que falem, né? Então, isso demonstra que às vezes não é nem estímulo positivo que eu estou buscando. Eu passo a ter uma necessidade tão preemente de chamar a atenção que eu começo a chamar a atenção até de formas negativas, de formas agressivas, de formas impositivas, tirânicas, tá? Cobrando, exigindo, batendo, polemizando, né? Tem pessoas, isso é muito comum e hoje em dia, de certa forma, bastante aceita, né?
Você polemizar é uma forma de você chamar a atenção para si. E, geralmente as pessoas que polemizam muito, Alexandre, mas eu não posso mostrar o meu modo de pensar? Claro que pode, todo mundo pode mostrar o seu modo de pensar. Mas nós temos que questionar. Se eu começo a achar tão importante mostrar o meu modo de pensar e acaba entrando em polêmica sem fim, né? Eu estou num processo meio autodestrutivo, eu estou num processo de criação de inimizades, um processo de atrair energias negativas para mim, né? E acabo me tornando para-raio que não precisava me tornar, né? O eixo central de polêmicas que não acabam nunca. Para quê? Para chamar atenção para mim. Porque no fundo, eu sou uma pessoa muito insegura. E só quando eu chamo a atenção de todo mundo é que eu me sinto seguro. Ou aplaca um pouco a minha insegurança. Tá? Certo. Então vamos por partes aqui. Aí continuando, né? Por isso que acaba virando, pessoal, acaba virando um transtorno, tá? Um transtorno. Quando o ego, o indivíduo enfermiço, de conduta transtornada, inquieto, ambicioso, vítima do egotismo, evita amar. Né? Quer dizer, isso tudo compõe a pessoa vitimada pelo ego, a pessoa dominada pelo ego. Isso vai gerar um monte de problemas na nossa vida. Tá? Tem gerado um monte de problemas. Tá? Então, o que a pessoa faz? Ela evita amar. Evita amar. A gente acaba criando mecanismos de evasão de situações em que a gente pudesse amar, em que a gente possa amar. A fim do quê? A fim de não se desequipar dos instrumentos nos quais se oculta. Nos quais oculta a debilidade afetiva. Então, peraí, agora não estou entendendo nada. Como é que a pessoa evita amar para não se desequipar dos instrumentos nos quais oculta a debilidade afetiva? Vamos explicar isso com calma. Então você está dominado pelo ego, tá? Dominado pelo desejo de posse, pela ambição, ok? No fundo, é uma pessoa pouco desenvolvida que não se conhece, não se ama, tá? E não se ama. Então o que acontece? A pessoa percebe que há uma debilidade afetiva, não aprendeu a amar-se e nem a amar os outros. Então ela tem ainda um self pouco desenvolvido e ela não consegue ainda gerar o amor que seria interessante na sua vida. Tá? Não consegue amar do jeito que seria interessante. Então o que acontece? O ego fica predominando no comportamento, evitando as situações de exercício de amor. Evitando as situações de exercício de amor. Tá? Evitando, por exemplo, eu posso ir lá dar cesta básica, eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso né, ajudar as comunidades pobres e tal, mas aí logo vem o ego dominador e fala assim, não, mas você ajuda e ninguém agradece. Né? É muito comum a pessoa que cai nesse pensamento, mas você ajuda e ninguém agradece. Isso é coisa do ego, está sempre querendo recompensas, né? Imediatas, tal. Então não vale a pena ajudar. Ok, então você fugiu de uma oportunidade de amar. Fugiu de uma oportunidade de exercitar o amor. Ok? Né? É uma das armadilhas, é uma das fugas que o ego, querendo continuar a dominar o nosso comportamento e evitar que entremos em contato com o self, ele fica gerando esses subterfúgios para que continuemos longe do exercício de amor. Por quê? Porque se eu fosse ver a necessidade, não é? Se eu fosse entrar em contato com o sofrimento e tal, eu ia me compadecer. Né? Eu ia entrar em contato com o meu sentir, com a piedade que antecede a caridade. Não é assim que fala o Evangelho? Que a piedade é a irmã, é a precursora da caridade. Né?
Mas aí eu evito esse tipo de coisa, eu evito tudo aquilo que possa me fazer sentir amor, me fazer sentir compaixão, piedade, né? Porque isso me faz entrar em contato com o self. Hoje, um dos meios que mais se usa para fugir do sentimento de amor, o que que é? É o sarcasmo, é o deboche, é a ironia. O que mais, o que mais se usa hoje, a sociedade, em termos gerais, para fugir do sentimento de amor, para fugir do momento de você se compadecer de alguma coisa, é imediatamente cair no deboche, imediatamente cair no sarcasmo, imediatamente cair na ironia. É como se fosse uma. São desvios, né? Quer dizer, aquilo que iria tocar no meu coração, porque o outro está sofrendo, porque o outro caiu, porque o outro tropeçou, ao invés de eu me compadecer e de socorrer, eu começo a dar risada e começo, olha lá o cara lá, tá, né? Não é, pessoal? A gente usa isso como um desvio para não sentir, um desvio para não se compadecer e para não amar. Então, são desvios que o ego proporciona para não perder o seu domínio sobre nós, tá? Para não deixar que o self se desenvolva e o self venha à tona, o eu divino, o eu profundo, o eu verdadeiro. Ok? Acho que deve estar fazendo um pouco mais de sentido para vocês, né? Deve estar ficando um pouco mais claro aí. Certo? Deixa eu ver. A Júlia colocou, né? Como são esses disfarces, né? Então aqui eu dei alguns exemplos, né? A Fernanda colocou, boa noite, Alexandre, boa noite. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer quando escreveu evitar amar. Evitar esses momentos de exercício de amor, né? Quando eu lido com alguém que é uma pessoa difícil, uma pessoa complicada de você lidar, e eu começo a discutir com essa pessoa, e eu também começo a, né, a bater de frente, e fica os dois lá, na verdade eu estou evitando de amar, né? Fica ego com ego, para ver quem que tem razão, e quem que pode mais, e quem que está certo. Na verdade são dois ego com ego brigando para ver quem que consegue vencer a discussão. Nesse momento eu estou evitando de amar, eu estou deixando de exercitar o amor. Porque se eu compreendesse a condição da pessoa, eu entraria com o self, né? Eu percebo assim, olha, a pessoa ela está muito rígida, ela está, né, até grosseira no modo de ser e tal. Eu vou fazer uma prece para essa pessoa, viu? Porque eu ficar discutindo com ela não vai adiantar, ela pensa de um modo, né? Até que eu não concordo e está agindo de uma forma muito dura, né? Muito difícil. Eu, ao invés de ficar discutindo aqui, ficar ego com ego aqui, eu vou entrar com o self. Eu vou entrar com amor, eu vou entrar com, né, com boa vontade. Eu não preciso nem falar para ela, mas eu vou fazer uma prece pela pessoa. Vocês entendem? São coisas tão simples às vezes que a gente esquece, a gente perde o contato com o self e fica ego com ego. Fica ego com ego. E ninguém ganha nada e só um fica emitindo vibrações negativas para o outro. Né? Ah, mas eu quero esclarecer o outro e o outro também quer nos esclarecer, né? Essa que é a questão, né? E no final das contas saem as duas pessoas magoadas, chateadas, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, a pessoa não vai entender na hora o que a gente quer dizer e nem a gente às vezes vai entender o que a pessoa quer dizer na hora. E às vezes já parte para a discussão. Então é interessante, mais interessante às vezes orar pela pessoa, orar pelo certo grupo, né? Aí você entra com o self, você entra com o amor. E quando você exercita esse amor, você vai desenvolvendo o self, vai desenvolvendo a capacidade de amar, tá? Porque o ego a gente tem desenvolvido há muito tempo, tá, pessoal? O ego a gente tem bem desenvolvido, vamos dizer assim. Ai, ai, ok. O ego é um velho de guerra, a gente tem desenvolvido bastante. Então, aqui eu acho que ficou mais claro, né? Então, é vítima do egotismo, inquieta, evita amar,
a fim de não se desequipar. Porque quando eu amo, aí eu vou desequipando o ego dos recursos que ele costuma utilizar para continuar dominando o meu comportamento, para continuar dominando a minha conduta no dia a dia, tá? E mascarando a minha debilidade afetiva. Porque no fundo, o que que existe? A minha debilidade afetiva, que eu não desenvolvi a minha capacidade de amar, de compreender, de ajudar, de sentir compaixão. Tudo isso nós temos que desenvolver. Mas quando a gente não desenvolveu ainda, a gente tem essa debilidade afetiva que ela fala. E para onde que a gente parte? A gente parte para agressão, né? A gente parte para a ironia, para o sarcasmo, para o deboche. A gente escamoteia a nossa debilidade afetiva através dos disfarces variados. Ok, pessoal? Né? Certo? Ofensa. Então são disfarces que a gente usa para escamotear, para ocultar a nossa debilidade afetiva. Tá? Por isso que a gente vê que o forte mesmo é aquele que ama, não é aquele que domina, aquele que sempre tem razão, aquele que se impõe, que fala grosso, que não é. A pessoa mais forte é a pessoa que ama. E às vezes esse amor, ele nem vai se expressar para fora, ele apenas vai ser sentido, vai ser percebido racionalmente, intuitivamente, ele vai ser vivido internamente e não manifestado propriamente através de palavras, né? Muitas vezes até através do silêncio, que eu vou manifestar o meu amor, deixando que a pessoa fale o que ela quiser falar, já que ela está acreditando tanto no que ela está falando, deixa ela falar. Se você achar que ela não está bem, ora por ela, né? E entrega a Deus que Ele sabe o que faz, né? Tá? Você vê quanta coisa que a gente cai no dia a dia, né? Quanta coisa que a gente às vezes nem percebe que... Por isso que o livro que a gente falou, né? O Ser Consciente, por isso que chama o Ser Consciente. Quanto mais conscientes nós estamos desses mecanismos que o ego usa para escamotear as nossas debilidades, menos nós atendemos ao ego. Ou seja, nós passamos a não cair mais nessas armadilhas do ego. Nós vamos nos tornando conscientes de nós mesmos. E aí nós podemos mudar atitudes, condutas, sentimentos, podemos alterar as nossas realidades internas e externas também. Tá? Aí continua, né? O amor é mecanismo de libertação do ser. Aí, tá vendo? Libertação por quê? Porque faz o ego, o self se desenvolver. Né? Então isso é libertador, liberta o espírito imortal, liberta o Deus interior que estava ali guardado, que estava ali potencial, mas não estava manifesto. Você pode ter uma semente de carvalho, né? Você pode ter uma semente de carvalho, carvalho vai se tornar uma árvore gigantesca, né? Mas por enquanto é só semente, não desenvolveu o carvalho, né? Nós temos a semente divina dentro de nós, mas potencialmente nós não desenvolvemos ainda como poderíamos desenvolver, agigantando espiritualmente, né? Nós temos muito que aprender a desenvolver, mas temos esse potencial, isso que é bom, né? Nós temos essa condição de crescer, de desenvolver de uma forma maravilhosa, né? Mas isso vai precisar de exercício de amor e conhecimento, né? Autoconhecimento acima de tudo. Então, ela continua dizendo aqui, o amor é mecanismo de libertação do ser. E aí nós podemos pegar esse ser, tá? O ser é o self, tá, pessoal? O ser é o self. Nós podemos usar como um sinônimo. O que nós já somos é a expressão do ser maior que é Deus. Quem que é o ser maior? O ser maior é Deus. O que nós já somos?
é o quanto Deus já se desenvolveu em nós. Então a libertação do ser é a libertação do Deus em nós, é o crescimento do Deus em nós, né? Mediante o qual todos os revestimentos da aparência cedem lugar ao si profundo, né? Que é o self, né? É justamente o que eu estava falando, o si profundo. Despido dos atavios físicos e mentais sob os quais o ego se esconde. Tá? Então, o amor é o mecanismo de libertação do self, do si profundo, do espírito imortal, do eu divino, do eu cósmico. Tá? Tudo isso é sinônimo, a Joana de Ângeles usa como sinônimo nos vários livros dela. Tá? Vocês vão ver ela usar vários sinônimos aí. Aqui a gente está vendo o si profundo, é a mesma coisa que self. Tá? O si próprio, né? Self no inglês é o si próprio, né? É o si profundo, é o espírito imortal. Tá? Então, quando a gente ama, a gente liberta o self do domínio do ego. E o que acontece? À medida que o self vai se desenvolvendo, self e ego começam a se entrosar. É como se o self, à medida que ele vai crescendo, ele vai encharcando o ego com os seus conteúdos profundos. Tá? Então vamos imaginar, é uma pena, eu acabei esquecendo, eu podia trazer uma imagem aqui que ia exemplificar isso, tá? Mas depois eu trago, a gente vai trabalhando esse conceito. Imagina uma cebola, tá? Você pega uma cebola, corta no meio, ok? A última camada da cebola, nós vamos falar muito dessa cebola ainda, viu? Embora não seja aula de culinária aqui, mas a gente vai falar muito dessa cebola. A última camada dessa cebola é o ego. Tá? A última camada, a camada de fora, é o ego. O que está fora dessa cebola é o ambiente. Então vocês lembram que eu falei que o ego é a parte do nosso psiquismo que entra em contato com o ambiente. Tá? Então você tem a casca ali da cebola, que é o ego, e fora ali da cebola você tem um ambiente. Tá? Cada camada da cebola é uma camada, é uma encarnação que nós já vivemos. Tá? É uma encarnação. Então você tem cada camada da cebola é uma encarnação. É uma personalidade que nós já vivemos aqui na Terra. Tá? O núcleo da cebola, o miolinho da cebola é o self. Tá? É o self, é a realidade profunda. É o eu divino. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Conforme esse eu divino ele vai crescendo, ele vai se irradiando cada vez mais, as suas irradiações vão chegando até a camada do ego. Elas vão atravessando as camadas das encarnações e vão chegando até a camada do ego. Tá? Por isso que eu disse que o self ele vai inundando o ego com os seus conteúdos. De modo que, de futuro, nós vamos ter ego e self plenamente harmonizados. Alexandre, mas como é que isso vai acontecer? Como é que nós vamos ser, então, quando acontecer isso? Jesus, perfeito entrosamento entre ego e self. Como é que a gente denota isso? Como é que a gente percebe isso? Todas as atitudes da nossa vida de relação são atitudes conduzidas pelo self. Porque o self passa a dominar. Ele não apenas encharca o ego com seus conteúdos, mas ele também passa a dominar o ego. Ele equilibra o ego. Eu não falei que o ego faz a interface com o mundo de fora, com a vida de relação? Né? Nós estamos usando o ego aqui agora para explicar, para conversar. Eu preciso do ego, nós precisamos do ego. Só que o ego tem que estar dominado pelo self. Ele tem que estar encharcado pelo self. Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo exatamente isso que eu estou falando para vocês. Nós estamos captando, através do ego, nós estamos captando os conteúdos profundos do self. Através do exercício de autoconhecimento. Eu não falei para vocês
que o self vai se desenvolver a partir do exercício de autoconhecimento e o exercício de amor? Então, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, à medida que o ego, nós vamos usando o ego dessa forma virtuosa para captar os conteúdos do self, o self vai impregnando o ego com esses conteúdos profundos. De modo que o ego não está mais agora agindo por conta própria, só interessado na matéria, só interessado nos prazeres, só interessado na dominação, na aparência, né? Não, agora o ego ele está sendo usado para manifestar os conteúdos profundos. É o que Jesus fez. Tudo o que ele fez aqui na Terra, o tempo todo, ele era movido pelo self. Todas as atitudes exteriores dele eram movidas pelo self. Ele curava, ensinava, consolava, amparava, orientava, né? Ok? Então você não vê atitudes egóicas em Jesus, no domínio do ego. Não, você vê o domínio do self sobre o ego. Tá? Ok, pessoal? Tá ficando claro? É muito legal esse conhecimento, né? É muito libertador, assim. Isso ajuda bastante a gente, tá? Ok. Certo. Aqui a gente está vendo os conteúdos, a gente está vendo... A Joana Jans, ela usa muito Jung, né? Só que nem sempre ela usa exatamente os conteúdos como Jung colocava, tá, pessoal? Então, nós vamos ver certas adaptações, né? Por exemplo, o inconsciente coletivo, conceito de inconsciente coletivo de Jung, ela vai dizer, olha, pessoal, o inconsciente coletivo, na nossa opinião, é o espírito imortal, tá? Então, é diferente, às vezes, de outras interpretações, né? É diferente da gente pegar Jung e tentar entender Jung, somente Jung, né? É o Jung na visão espírita, é a psicologia transpessoal na visão espírita, tá? Então, vamos lá, né? Então, vamos entender o que ela vai explicando a respeito disso tudo, né? Deixa eu ver aqui onde paramos. Então, o amor é o mecanismo de libertação do ser, mediante o qual todos os revestimentos da aparência cedem lugar ao si profundo, né? Despido dos atavios físicos e mentais sob os quais o ego se esconde. Tá? Então, é aquilo que a gente estava falando. À medida que o amor vai crescendo, o eu divino, o eu profundo, o self vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele passa a dominar, né? E não mais existe o domínio, né, das questões físicas superficiais, né, das questões do ego, que o ego usava para se esconder. Né? O ego ele pode se gabar da pessoa ser muito bonita. Né? Então, a pessoa se gaba por ser muito bonita, para esconder uma debilidade íntima, profunda, de carência, de problema de relacionamento, de insegurança, aí o ego fica lá mascarando isso tudo, apenas dando importância para a beleza física, apenas fazendo a pessoa pular de cirurgia em cirurgia, de silicone em silicone, de ginástica em ginástica, dentro de um narcisismo muito grande, que só faz atormentar a pessoa, porque não preenche de fato a pessoa, né? Tudo bem, a gente deve se gostar, a gente deve, né, trabalhar até para a gente se sentir melhor com a gente mesmo, ajuda, né? A nossa autoestima e tal, mas não deve se transformar no nosso único objetivo existencial. Por quê? Porque aí a gente está fazendo o jogo do ego, o ego que fica tentando dominar e fica efetivamente dominando, nos fazendo perder um tempo muito precioso que nós poderíamos, ao invés de estarmos tão fascinados com a nossa beleza física, apostando tudo no corpo, tudo na beleza física, eu podia estar me conhecendo mais profundamente, frequentando cursos de autoconhecimento, participando
de rodas de estudo, de espiritualidade, entendeu? Então a gente fica tão encantado com as coisas materiais, a gente fica tão fascinado. É o ego, né? Com o poder, por exemplo, né? Fascinado pelo poder, pelo dinheiro, né? Que embora sejam importantes, né? Dentro de certos limites na vida, não respondem pela nossa realização profunda. E aí que está o problema. Né? O essencial, o prioritário era eu me conhecer mais profundamente e não ficar apenas encantado com todas essas possibilidades passageiras, fugazes, né? Que são onde o ego acaba predominando, né? Dominando e predominando. Tá? Tudo isso são fugas, né? São fugas do ego que fazem a gente perder muito tempo na nossa vida. Aí ela diz, o medo de amar é muito maior do que parece no organismo social. Né? Então aqui é importante, ó. O medo de amar é muito maior do que parece no organismo social. Né? Só que é essa coisa meio escondida, né? Vocês estão vendo que a gente está tratando de uma forma profunda a respeito disso, né? É de uma forma meio escondida. É muito mais profunda essa questão do que a gente imaginava. Eu achava que era só eu tenho medo de me envolver com alguém, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho medo de me envolver com alguém. Então esse é o medo de amar. Mas vocês estão vendo que desde que a gente começou a falar, a gente tratou de um monte de coisas. Olha quão profundo que é esse medo de amar, né? Então o que tem por detrás do medo de eu me envolver com alguém? Ou o medo de eu me fazer conhecida de alguém, de eu me mostrar para alguém, né? E também conhecer o outro alguém, né? Porque implica a pessoa detectar as minhas debilidades também, né? Então passa pelo medo de amar, o medo de perder o domínio do ego, né? De fazer o self crescer, de eu me sensibilizar mais, porque eu passo a sentir mais. Amor, não tem jeito, pessoal, a gente sente mais, a gente se abre mais ao sentir. Então a gente fica, de certo modo, mais vulnerável. Faz parte do processo de amarmos, nos vulnerabilizarmos, de certo modo. Né? Por quê? Porque quando a gente está ali enclausurado, né, naquela casca, enquanto a gente está ali fechado, né, protegido para não sofrer, né, tá bom, até é eficaz eu me proteger para não sofrer, realmente, eu me protejo mesmo. Só que eu também não tenho as coisas boas que eu poderia ter. Então eu acho um certo ponto de equilíbrio, que eu não deixo ninguém se aproximar, eu não deixo os estímulos negativos chegarem até mim, porque eu me isolei das pessoas, porque eu... Né? Só que eu também não vivo as coisas boas que eu poderia viver, que são advindas das trocas. Então é preciso que não exista aquela couraça, aquela casca, aquela parede que me protegia. Porque a mesma parede que me protege, a mesma casca que me protege, é a casca que dificulta o trânsito da energia, da convivência, do prazer. O prazer tem muito a ver com a percepção da energia que transita entre nós e a vida, entre nós e as pessoas. Tá? Quando nós começamos a colocar barreiras para essa energia, para o livre trânsito da energia, nós começamos a colocar barreiras para a expressão do prazer, para a vivência do prazer, tá? Para a vivência do amor, para a vivência dos relacionamentos profundos. Começamos a perder o contato com o self, né? Nesse enclausuramento. Acabamos perdendo contato com o nosso eu profundo. Perdemos o contato com a nossa criatividade, porque a criatividade é o contato com o self. É o contato com o eu criador, que é Deus. Vocês já pensaram nisso? Toda a nossa criatividade é um movimento muito profundo do contato com Deus, com o contato com o eu criador. Nós passamos a ser co-criadores com Deus.
Não é? É uma das potencialidades divinas que nós trazemos, a criatividade. Tá? Então vamos lá, né? Vamos avançando. Não é? Ok. Tomar uma aguinha aqui, dar uma respirada. Então vamos lá. A Eliadina colocou: ego vem do egoísmo? O egoísmo é uma das atitudes, é uma das atitudes que o ego pode manifestar de dificuldades, né? Na verdade, ela fala assim, a Joana explica no livro Ser Consciente, que nós passamos por 3 fases no nosso desenvolvimento, que seriam o egocentrismo, né? O egocentrismo, a egolatria e o egoísmo. Tá? Seria o egocentrismo, o egotismo, a egolatria e o egoísmo. Quando a gente está no egoísmo, a gente já evoluiu bastante. Vocês perceberam? Você vê como a gente pode relativizar as coisas, né? Quando a gente está egoísta, a gente já evoluiu bastante, né? Então, assim, a gente passa pelo egocentrismo, pelo egotismo e cai no egoísmo. Só rapidamente para a gente passar por isso, né? O egocentrismo, a gente é totalmente fechado na gente mesmo, né? A criança pequenininha é totalmente egocêntrica, né? Tudo é para ela, tudo gira em torno dela, e tal. À medida que ela vai se abrindo, ela começa a desenvolver a egolatria, o egotismo. Ela começa a manipular, ela começa a trocar com o ambiente, as barganhas, né? Ela começa a desenvolver o ego, as possibilidades. Todo mundo, que bonitinho, não sei o quê. Então, o universo da aparência, o universo das conquistas, né? E a gente vai nesse período todo de desenvolvimento, que é muito da nossa educação, do nosso crescimento, é movido pelo ego, né? Das competições, dos campeonatos, das disputas, do vestibular, não sei o quê. Que embora tenham o seu valor, né? Mas a gente é muito educado para inchar o ego, né? A verdade é essa, né? E aí o que acontece é assim, a gente acumula, 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 e aí a gente senta sobre o que a gente acumulou em profundo egoísmo. Tá? Por isso que é o terceiro estágio, né? É quando a pessoa se desenvolveu, cresceu profissionalmente, casou, aí acumula bens e senta em cima dos bens lá e aí constrói muros e arame farpado e alarme para todo lado, que agora não quer mais perder aquilo que ganhou. Tá? Não é assim que acontece, pessoal. Estou certo ou estou errado? É isso, não é? Se a gente for ver todos nós aí no processo de crescimento, desenvolvimento, tá? É isso. Trabalha, trabalha, trabalha para acumular, aí depois fica lá montado no seu egoísmo, né? Com medo de repartir, com medo de doar, com medo de... Não estou falando da generalidade das pessoas, né? Mas tem muitos casos, né, que saem disso, mas em termos gerais mesmo, é como um padrão, né? Tá? Então vamos lá. Por isso que ela fala, né? O medo de amar é muito maior do que parece no organismo social, né? O medo de amar é muito maior do que a gente imagina. Por essas várias razões. Fundamentalmente porque o ser humano não se conhece, né? Não se conhece, o amor é novidade para nós. E a gente tem medo daquilo que é novo, né? A gente tem usado artifícios durante tanto tempo, né?
E quando a gente se vê na iminência de amar, é uma coisa nova. Como é que é esse tal de amor aí, né? Então vamos ver o último slide aqui para a gente analisar, tá? As criaturas vitimadas pelas ambições imediatistas negociam o prazer que denominam como amor ou impõem-se ser amadas, como se tal conquista fosse resultado de determinados condicionamentos ou exigências que sempre resultam em fracasso, né? Então vamos entender isso aqui. As criaturas vitimadas pelas ambições imediatistas, entenda-se aqui, dominadas pelo ego, né? Como a gente falou até agora. Pessoas dominadas não se conhecem profundamente, né? Então o ego ele corre solto, o ego está lá projetando-se inchado, projetando-se em demasia, tá? Então a pessoa vitimada, não é que ela é vítima de si mesma, tá? Vitimada pelas ambições que cultiva, né? As ambições imediatistas. O que elas fazem? Negociam o prazer que denominam como amor. Quer dizer, aí já tem aquela confusão entre prazer e amor, né? Que a gente costuma fazer essa confusão entendendo quando eu tenho prazer, eu amo você, né? Quando eu ganho alguma coisa do ser que eu digo amar, né? Quando o outro me proporciona um determinado prazer, eu amo tal coisa, eu amo você, eu amo, né? E o amor, nesse caso, ele está simplesmente demonstrando que eu estou gostando de receber um prazer, eu estou gostando de sentir um prazer específico, né? E aí a gente precisa distinguir que o amor é muito mais aquilo que sai de mim em benefício do outro do que aquilo que eu recebo do outro. Amor é doação, amor é o que sai de mim. Às vezes eu falo assim, eu amo rosas. Aí eles perguntam assim, mas você cultiva rosas? Você... Não, eu só acho bonito. Então você admira a rosa, mas não exatamente você ama rosas. Porque quem ama a rosa é aquele que vai lá cuidar da terra, vai adubar, vai fazer a poda, vai regar. É a pessoa que está amando de fato. Está amando, está se doando, está cuidando, está zelando, está investindo, né? Para o crescimento do algo, para a felicidade de alguém, né? Então, você percebe a confusão, né? Aí quando eu recebo algo de alguém, eu falo que eu amo essa pessoa. Não, eu amo aquilo que ela está me proporcionando, né? Né? Eu estou gostando daquilo que ela está me proporcionando, né? Então, é o que ela está dizendo aqui, que essa pessoa dominada pelo ego, né? Pelas ambições imediatistas, elas acabam negociando o prazer. Quer dizer, eu me entrego, né, sexualmente, eu me entrego, né? E eu digo que isso é amor porque eu obtenho gratificações, porque a pessoa me proporciona um status, porque a pessoa me proporciona um prazer, né, fora do comum. Vocês entendem, pessoal? É a confusão do prazer e do amor verdadeiro, né, que muitas pessoas acabam se enganando, né? Eu gosto do corpo da pessoa, mas esse corpo vai mudar. E o que vai restar depois na relação, depois que aquele corpo mudar, né? Aí que muitos relacionamentos não duram quase nada, né? É quando eu percebo que aquela minha escolha, ela foi absolutamente movida pelo ego, movida pelos instintos, pela necessidade do prazer e não exatamente pelo amor, por aquela identificação profunda com o ser amado, com os ideais, com o sentimento, quer dizer, algo que envolve o self. E aqui nós estamos vendo aquilo que apenas envolve o ego, né? Então, negociam prazer que denominam como amor ou impõem-se ser amadas, como se tal conquista fosse resultado de determinados condicionamentos ou exigências que sempre resultam em fracasso. A pessoa que fala assim, mas você tem que, mas eu te amo. E a gente poderia entender, né? Mas você tem que me amar também, se eu te amo. Né? Quer dizer, nenhum está amando e nem o outro, né? Então muitas pessoas falam e acabam gerando aqueles problemas de não aceitar
o fim do namoro, não aceitar a separação, né? A pessoa que continua querendo sujeitar o outro, né? Porque se eu amo, como é que ele não me ama? Como é que me deixou de amar? Aí quer sujeitar o outro. São pessoas muito dominadoras, são pessoas dominadas pelo ego, que não aceitam perder o controle que tinham sobre o outro. O outro não era exatamente objeto do meu amor, era objeto do meu controle, do qual eu obtinha, com o qual, né, com o controle, eu obtinha certas gratificações. Quando eu deixo de ter esse controle e essas gratificações, aí vem a revolta, o ódio, o desejo de vingança, né? Eu uso advogados, eu movo céus e terras para prejudicar, para destruir o outro. Que até agora há pouco era o meu fornecedor de gratificações, e agora não quer mais me fornecer gratificações. E o que que o ego faz? É muito característico do ego ele querer destruir tudo aquilo que ele não pode controlar. O ego ele entra nessa atitude destrutiva, até porque ele é caprichoso, tem um comportamento caprichoso, né? Então ele parte para destruir tudo aquilo que ele não consegue controlar. Nas separações, por exemplo, a gente vê totalmente essa postura, né? É totalmente a atitude destrutiva do seu antigo parceiro, parceira, né? O que é lamentável, o que demonstra e vem a provar que na verdade não existe amor. Às vezes de nenhuma das partes, às vezes mais de uma parte ou menos de outra, né? Depende do relacionamento, mas principalmente da parte da pessoa que parte, da parte da pessoa que parte, da parte que da pessoa que vai na atitude destrutiva. A pessoa que vai mais destrutiva, a pessoa que vai mais é a pessoa provavelmente mais movida pelo ego, a pessoa que controlava mais, que, né? Pode ser o homem, a mulher, aí depende da situação, tá? Certo? Pessoal, nós já estamos 21 horas, né? Nós precisamos encerrar para não ficar muito longo, muito cansativo. São conceitos profundos, às vezes até que a gente não está muito habituado com eles, né? E gera um trabalho mental, emocional grande dentro da gente, né? E talvez até um certo desgaste, né? Porque mexe com conteúdos que nós vivemos todos os dias, não é fácil. Às vezes é fácil falar de coisas fora da gente, né? Agora falar de coisas lá dentro do nosso psiquismo não é fácil, não, né? Mas nós vamos finalizando por aqui, né? Agradecendo toda a atenção de vocês, toda a participação, toda a vibração boa que a gente sentiu aí, tá? Sem isso, não daria para a gente desenvolver, né, esse estudo aí com a ajuda dos bons espíritos, tá? Nós vamos então agradecer novamente toda a ajuda que recebemos,